Ciao tifoseria bianconera, bentornata ao Finestra Bianconera. Neste dia muito triste para o futebol mundial, para o futebol italiano e para o futebol argentino. Antes de iniciar, porém, eu convido a vocês a inscreverem-se no Finestra e dar um like para ajudar, o canal Bianconero a crescer. Bom, mas por que eu vou falar desse episódio triste que abalou o mundo do calcio, o mundo do futebol, sendo que é um canal que fala só da Juve, um canal que eu criei para falar da Juventus, de vez em quando para falar da Nazionale, e até mesmo, se a Ferrari ganhar um título, eu vou fazer um vídeo automobilístico, sim. Porque é o seguinte, antes de mais nada, ser juventino é ser esportista, essere juventino é essere esportista. Existe, para quem não sabe, algo que nos diferencia de outras tifoserias na velha bota, que é, por exemplo, o estilo Juve, o estilo Juventus, que o tópico principal desse estilo é ser esportivo, é ser esportista. Além do que, você não joga sozinho, a Juventus não entra em campo só com os jogadores dela, tem que ter um adversário, são 11 contra 11, e quando do outro lado você tem um adversário acima do normal, isso só engrandece o jogo, isso só engrandece o espetáculo. Ora, a Juventus é um time de futebol, e no universo futebol, indiretamente nós temos que falar de Diego Armando Maradona, que foi nosso maior rival no início dos anos 90, final dos anos 80, sim. Deixar bem claro uma coisa, antes que alguém possa cometer o engano de misturar idolatria com o propósito desse vídeo. Não. O Maradona em si nunca foi o meu ídolo no calcio, Aí é que entra a interpretação do texto. Ídolo para mim é Del Piero, por exemplo, mas o Maradona foi o melhor jogador do calcio, foi o melhor jogador de futebol que eu vi jogar, sem dúvidas, até os dias de hoje. Para mim, ninguém superou o Maradona. Isso não é tê-lo como ídolo. Ídolo, você pega um cara que jogou pelo seu time ou que foi uma bandeira pelo seu time. Agora você tem que reconhecer, por exemplo, que o Marco Van Basten foi um dos maiores jogadores na posição e era do Milan, ok? Dito isso, voltando ao nosso vídeo, ragazzi, eu cresci vendo Platini contra Maradona. Eu cresci vendo Juventus contra Napoli, tendo esses dois ícones, esses dois lendários da malha 10, da camisa 10. De um lado, Michel Leroy Platini, o rei, e do outro lado, Dom Diego Armando Maradona. Vários embates, algumas vezes nós vencemos e outras tantas vezes eles venceram graças à magia do Maradona. Então, se eu eu cresci, melhor dizendo, vendo esse duelo Maradona e Platini, não podia deixar aqui de fazer esse vídeo para falar do Diego Maradona, que foi o nosso maior rival, o nosso grande algoz em algumas situações, e que levou o Napoli ao topo da Itália por 2 vezes, pelo campeonato, e outras vezes pela Copa da Itália, além do que conseguiu levar o time dos napolitanos a uma conquista histórica pela extinta Copa da UEFA, que seria hoje a Europa League, quando jogou contra o Stuttgart. Eu sinceramente, hoje o mundo do futebol fica de fato muito mais triste. Futebol esse que nos últimos tempos perdeu um pouco o brilho por não ter romantismo, virou o jogo dos empresários, virou um negócio, virou business. Claro, o mundo acompanha essa evolução, no calcio não podia ser diferente, mas hoje eu fico com aquela frase do Paulo Roberto Falcão, que também foi nosso rival, o rei de Roma. Falcão sempre disse que o jogador de futebol
morre duas vezes, né? A primeira quando ele pendura as chuteiras, né? E a imagem que eu vou ter do Maradona era aquele jogador que, quando nós íamos enfrentar, né, a tifoseria da Juve sabia que dificilmente sairíamos vencedores, essa que é a verdade. A não ser quando a gente ainda tinha o Platini, e aí dava jogo bom, hein? Aí às vezes a gente ganhava, às vezes ficava 3-3. Grandes jogos aconteceram na época que o Platini estava lá. E a recíproca era verdadeira. A Maradona cansou de dizer que o Platini era o time inteiro da Juventus, no sentido de dizer, quando ele joga bem, o time todo joga bem da Juve. Maradona que quase foi para a Juventus, né? Houve sim uma sondagem na época, mas o velho Agnelli preferiu Michelo Platini. Eu fiz um vídeo contando a história do Platini onde eu falo disso. De todo caso, o nosso glorioso, né, Dom Diego, eu falo glorioso porque quem gosta de futebol tem que reconhecer que ele foi glorioso. Ora, repito, a Juventus é um time de futebol. Vocês gostam de futebol. A Juventus está no universo futebol, então indiretamente você tem que falar de Maradona, que foi nosso rival, nosso adversário. Aprendam a ser esportistas. A rivalidade, a zoeira, a brincadeira existe e precisa existir sempre. Encher o saco dos torcedores do Napoli sempre, né? Agora, você tem que bater palmas quando o adversário é melhor e reconhecer. E no caso do Diego, né, que a gente sabe causou muitas polêmicas extracampo, mas que não vem ao caso, porque não me interessa a vida pessoal de cada um. Cada um tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio de fazer as coisas que acha certo, desde que não prejudique o próximo. Eu falo dentro do campo de jogo, onde o Maradona, ragazzi, foi sensacional. Foi um grande adversário da Juventus e eu estou muito, mas muito orgulhoso mesmo de torcer para a Juve, porque a postagem feita no Twitter hoje, né, da Juve, mostrando aquele gol épico de falta, que eu lembro desse jogo, né, que foi no ângulo do nosso portiere, se não me engano era o Taccone, foi um pouco antes, não, era o Taccone. A gente vê o quanto a Juventus ela é nobre, né? Não falou nada, não escreveu nada, apenas postou no seu Twitter oficial o gol do Maradona contra nós, né? Naquele primeiro campeonato levantado pelo Napoli, 86-87. É isso, ragazzi. Eu hoje não vou fazer brincadeiras. Eu estou realmente sentido. Uma parte da minha infância hoje fechou as portas. Uma parte de quem ama futebol, né? A gente gostava de ter ele como adversário. A gente gostava de ver bons jogadores, né? E o Dom Diego honrou muito os confrontos contra nós bianconeri. Foi ali uma referência, né? A gente não tinha só mais como rival os milaneses. A gente tinha como rival um time de uma outra região da Itália, um time de expressão menor, mas que jogava ali de igual para igual com a gente. Isso realmente foi algo que marcou muito meu início de adolescência. Estou triste e espero que vocês tenham entendido o propósito do vídeo de falar um pouco do Diego Armando Maradona, que infelizmente veio a nos deixar. Ragazzi, obrigado por todos vocês que veem meus vídeos. Deixa um like e sempre Forza Juve, sempre fino alla fine, sempre enchendo o saco dos torcedores rivais, mas sobretudo, antes de mais nada, esportividade. Isso é também ser Juventus. Isso é estilo Juve. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao Diego Maradona. Grazie de tudo que você fez pelo Calcio Mondiale.